Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final desta semana, a 24ª do tempo comum. Hoje, sexta-feira, assim como a quinta-feira é dia de adoração, por excelência, a sexta é dia penitencial. Nós começamos o dia rezando o Salmo 50, o Miserere, o pedido de perdão de Davi diante do seu pecado. É o dia de jejum, de abstinência, não obrigatório, é lógico, como quarta-feira de cinza e sexta-feira santa, que são obrigatórios. Mas, no geral, a sexta-feira sempre é um dia penitencial, onde nós somos chamados nesse dia a um jejum, abstinências, E a palavra de Deus, que vai nos conduzindo durante toda essa semana, vai terminando a semana, o Senhor nos iluminando o nosso caminho. Estamos no mês da Bíblia, é sempre bom a gente repetir isso, Estamos no mês da Sagrada Escritura, mês em que nós nos voltamos para este livro sagrado. A palavra Bíblia significa livros, biblioteca. A Bíblia é uma série de livros, é como uma enciclopédia, onde temos vários livros. Mas não são livros qualquer. São livros onde estão contidas a palavra de Deus. São Paulo, ele vai dizer: eu louvo a Deus porque vós tendes recebido esta palavra que eu vos prego, não como palavra humana, mas como de fato ela é. Palavra de Deus. Essa palavra tem eficácia na nossa vida, ela produz frutos à medida em que eu acolho essa palavra. Eu recebo como ela de fato é, palavra de Deus. E o evangelho desta sexta-feira, queridos, é o capítulo 8 do evangelho de Lucas, a partir do versículo 1. São 3 versículos, do versículo 1 ao versículo 3, onde o evangelho diz: naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Veja, queridos irmãos, que o evangelho de hoje, o capítulo 8 de Lucas, nos apresenta o papel da mulher dentro da igreja. Na missão missionária de Jesus, de anunciar o reino de Deus, Jesus não tem somente a companhia dos homens, dos apóstolos, mas no meio dos discípulos tem tantas mulheres que o seguem, que o acompanham. Lucas, de uma maneira particular, é o evangelista que mais fala do papel da mulher, desde os primeiros capítulos, começando por Maria. Lucas vai nos apresentando a mulher como presença certa no ministério de Jesus. E o evangelho de hoje mostra isso. Jesus está pregando de povoado em povoado, e além dos apóstolos, Jesus tem a presença dessas mulheres. Na história da igreja, nós vamos vendo a presença das mulheres que são fundamentais. Às vezes se pensa que o papel da igreja mais importante é o sacerdócio ministerial. Daí porque tantas feministas levantam a bandeira de que é preciso que a igreja ordene mulheres, porque para valorizar a mulher como tal. Não, valorizar a mulher não é ordená-las, fazê-las sacerdotes. Esse ministério é exclusivo dos homens, e essa questão já está fechada. A igreja não vai abrir mão para isso, já foi definido.
né? A ex cátedra. Então não há mais como abrir caminho para este pensamento. Por mais que se grite, se levantem bandeiras, a igreja, o ministério sacerdotal é o ministério, né? O sacerdócio ministerial está destinado a homens, né? Pessoas do sexo masculino. Então essa possibilidade de ordenação de mulheres está descartada. Porém, a igreja, ao descartar a possibilidade de ordenação das mulheres, a igreja não está aqui menosprezando e tirando o papel. Pelo contrário, as mulheres têm um papel fundamental, importantíssimo dentro da igreja, por muitos e muitos tempos. Por exemplo, as décadas de 80, 90, né? Mesmo décadas passadas, né? Eu falo de décadas 80, 90, são as décadas que estão na minha lembrança, porque eu vivi, mas décadas passadas, né? A presença da mulher na igreja sempre foi uma presença maciça, enquanto os homens não tinham presença. E os evangelhos vão mostrando isso. À medida que os evangelhos vão nos mostrando, os homens, né, que estavam em linha de frente, que aos poucos vão saindo de cena, um vai trair Jesus, outro vai negá-lo. Aos pés da cruz só vai sobrar o pequeno João, o evangelista, rodeado pelas mulheres, Maria, mãe de Jesus, né, João evangelista, e algumas mulheres que estavam ali aos pés da cruz. Na igreja foi assim. Hoje, graças a Deus, né, nós vemos a presença, a volta dos homens que estão voltando, tomando consciência, mas até um tempo atrás, os mais velhos, por exemplo, os homens mais velhos, têm aquela mentalidade, religião, igreja, é coisa de mulher e para velho. Se eu não sou velho, eu não preciso da igreja. Se eu não sou mulher, eu não tenho que ir à igreja. Tanto é que a gente aqui, na nossa região, a gente vai atender as comunidades do interior, né? Os assentamentos, os povoados, celebrar missa. Na sua maioria, os homens não têm presença nenhuma dentro da igreja. O máximo que eles vão é na janela da igreja ou na porta. Porque essa mentalidade, né, que foi construída, igreja não é lugar de homem, é para a mulher, né? Então a mulher sempre teve essa presença viva e marcante na igreja, na vida de nós sacerdotes. O que seria de nós sem as mulheres que assumem, né, o papel de mães, de filhas, de irmãs, que estão ali nos sustentando, nos ajudando, né? O que seria de nós? Isso tudo é um ministério sagrado, o ministério da intercessão, né? As mulheres que oram, que têm essa sensibilidade da vida de oração, da intimidade, de clamarem pela sua família, pelos sacerdotes. Quantas mães que nós vamos adquirindo, aquela palavra do Evangelho, quando Pedro diz: Senhor, eis que nós deixamos tudo para te seguir, o que é que nós havemos de ganhar? Não tem quem, Jesus responde, não tem quem tenha deixado o pai, mãe, que não receba 100 vezes mais. Isso se realiza concretamente na nossa vida sacerdotal, né? 1000 irmãs e mães que nós vamos recebendo, irmãos, né? O Senhor vai nos dando, né? O que seria de mim? Eu estou falando agora de mim, né? Se não fosse essas que cuidam, que zelam de mim todos os dias, agora quando eu estive doente, né? A preocupação de me servirem, né? De me levantar. Então, a mulher tem um papel dentro da igreja sumamente importante. Ela não é menor do que os homens. E Jesus no Evangelho de Lucas no Evangelho de hoje nos mostra essa presença feminina junto com Jesus, que Jesus acolhe. E a igreja também. A igreja não é machista. A igreja não é feminista. A igreja é a igreja do Senhor, composta de homens e mulheres, sem bandeiras. Quando nós levantamos bandeiras, seja ela qual for, nós tendemos para criar divisões. Então não podemos criar dentro da igreja essa separação. Esse é mais importante, aquele é mais importante. Todos nós somos serviçais. Estamos para servir. E o que seria de mim sem esse? Eu queria daquele sem mim. Então essa consciência. Então o Evangelho de hoje nos faz refletir isso, né? O papel da mulher, você mulher, que tem essa importância dentro do contexto
de evangelização, de anúncio, da vida contemplativa. A mulher tem a sensibilidade da contemplação, da oração, como eu disse anteriormente. Então, essa palavra de Deus, né, para nós nessa sexta-feira, dessa sexta-feira penitencial, nos chama justamente a isso. Aqui refletamos sobre o nosso ministério dentro da igreja, o ministério da Sagrada Comunhão, né, o Concílio Vaticano II, que foi abrindo essas possibilidades, né, dos leigos também estar sem clericalizar os leigos, mas dando-lhes ministérios, serviços específicos, né? Não fazendo com esse serviço, fazê-los maior, melhor do que os outros, mas através desse serviço, mostrando que esta igreja serviçal somos todos nós. Então o Concílio Vaticano II abriu as portas para o ministério da Eucaristia, ministério da palavra, né? Tem lugares onde tem ministros da palavra que estão preparados para fazer celebração da palavra quando na ausência do ministro ordenado. E mulheres também, não é só homens. Ministros da palavra também homens, mulheres. Ministros do batismo, tem dioceses que a carência é tão grande de sacerdote que o bispo institui o ministério do batismo, onde leigos, mulheres ou homens fazem batizados. Ministério do matrimônio, sim, né? Onde tem dioceses pela dificuldade também de ausência de ministro ordenado, diáconos e padres, né? O bispo institui o ministério do matrimônio, onde mulheres, o homem, casais realizam, né, matrimônios, e não, porque o matrimônio é o sacramento que quem faz não é o ministro ordenado, são os noivos, né? O padre, o diácono, é o assistente eclesial, ou seja, ele está ali presente como autoridade da igreja, né, testemunhando a união dos dois, mas quem realiza o sacramento do matrimônio é o casal. Então, esses ministros leigos, mulher ou homem, que a igreja institui, né, eles são testemunha qualificada da igreja para testemunharem, né? Ou seja, a nossa reflexão de hoje cai justamente nessa realidade, onde nós temos que pensar e refletir na nossa oração e agradecer a Deus, porque nós somos uma igreja ministerial, somos chamados a servir. Não existe serviço maior nem menor, todos nós somos serviçais. Que a tua oração no dia de hoje, essa sexta-feira, te leve a pedir a Deus o dom, primeiro, o dom da fidelidade, da fortaleza, para que você persevere. Você olhando para o Senhor, você não desista. Você, mulher, né, olhe para você dentro desse contexto de serviço da igreja e se alegre porque você está nessa igreja do Senhor. Oremos, peçamos a Deus, né, a graça de que construamos mulheres santas, porque a Bíblia diz, uma mulher santa, ela edifica um lar, ela santifica um lar. É graças a tantas e tantas mulheres, pela sua oração, pela sua busca, pela sua vida sacramental, que ela tem sustentado a sua família. Mesmo num lar onde um homem alcoólatra, adúltero, né, filhos desestruturados, esta mulher sustenta através da oração e é capaz de, pelo seu testemunho, quando ela se deixa tocar pela ação do Espírito Santo, ela é um canal da graça de Deus dentro do seu lar. Agora, uma mulher desequilibrada, uma mulher que busca humanamente viver, né, sem essa experiência com Deus, a família é uma tragédia. Por isso, louvemos a Deus pelas mulheres, por essa presença feminina, para que ela nos santifique. Quero agradecer a cada um de vocês, né, se eu fosse usar o nome aqui, tantas mulheres, né, que cuidam, que zelam de mim, que me ajudam em todos os sentidos, sabe? E aliás, como diz sempre a minha amiga, mãe, eu não sei nem o nome, Zéza, né? Justamente as que mais, que não têm condições, são as que ajudam, né? Aqui lá, padre, eu coloquei 100 reais na sua conta, 50 reais e tal, sabe? E aqueles que mais têm, nem se lembram dessas coisas. Às vezes assim, eu fico encabulado, padre, que é justamente quem aqui te ajuda, são pessoas que não têm condições, né? Aqueles seus amigos que de posse e tudo, nem perguntam se o senhor está precisando de alguma coisa. Mas eu falo para Zéza, não, menina, justamente quem mais dá é a viúva
que só tem uma moeda de quase não valor. Eu aqui não estou pedindo nada, eu só estou lembrando, né? E agradecer essas mulheres que com carinho, que com amor, né? Como eu disse, não vou dizer nomes, porque eu corro o risco de esquecer. Eu era para ter feito uma lista aqui de mulheres que cuidam como mães, né, de mim, que me carregam nos ombros, no coração, né? Que Deus as abençoe profundamente. Eu quero que o Senhor possa enchê-las da sua paz, da sua força, coragem. Esse ministério que vocês realizam, isso é um ministério. Servir o sacerdote. Porque o Evangelho diz, não há quem dê um copo de água a um servo de Deus, por ele ser servo de Deus, que não receba a sua recompensa. Que Deus vos recompense. Um bom dia, Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.